Pessoal, eu senti a necessidade, a minha ideia era só ir nas carteiras, eu te confesso, mas dependendo do como a coisa flui, eu sinto a necessidade de discutir coletivamente uma questão. E essas duas questões que foram pedidas, elas são questões que, se o aluno não estiver já estudando isso há algum tempo, ele fica perdido, principalmente na parte intuitiva. Desculpa, principalmente na parte matemática. A parte intuitiva às vezes dá para se safar. Então olha só, eu vou resolver essas duas questões. Quem não tiver feito elas ainda, não magoa. Usa ela como exemplo. Te dou duas dicas para quem não fez a questão ainda. Presta atenção. Deixa passar um dia e tenta fazer ela sem olhar a resolução que eu vou fazer, para ver se tu realmente pegou a manha. E depois tu pode pegar questões similares a essa em vestibulares para a gente exercitar. Eu mesmo vou produzir lista para vocês e vai aparecer coisa desse tipo. Me presta. Então olha só. Olha que pedida bonita da colega. Lá na página 359, a questão 6, eu vou resolver de duas formas. Intuitivamente e matematicamente. Eu te peço que sempre que tu conseguir resolver uma questão intuitivamente, tu te desafia a fazer ela na matemática também, para ver se tu mataria a questão discursiva, não só de ABCD, não só de assinalar. Bela tarde para aprender física. Essa é a segunda aula de apoio, né? Concorda comigo? É estudo orientado que chama, né? É chique isso aí. É que teve uma que vocês não vieram. Semana passada eu estava aí. Vocês não vieram porque não quiseram. Não, tô brincando, fica tranquilo, você é a primeira, pronto. Bora que olho, hein? Querendo me derrubar. Eu dei uma outra aula, mas vamos fingir que nem aconteceu. Primeiro, ó, o negócio é o seguinte. Lá na página 359, olha o que o cara fala na questão 6. Durante uma experiência em um laboratório didático, para determinar a relação entre cargas elétricas Q1 e Q2 de duas pequenas esferas carregadas, colocam-se uma de cada vez a uma distância R1 e R2, respectivamente, de uma terceira carga esférica carregada, e medem-se os valores das forças elétricas F1 e F2 que atuam sobre as respectivas cargas. Cara, se tu não desenhar, tu vai ficar babando azul. Como é que tu vai saber carga quem, aonde, quando? Tem que desenhar, bicho. Tens que fazer a carga Q1, tens que fazer a carga Q2, tem que botar ela a uma distância R1 da carga Q3, R1, tem que botar uma distância R2 da carga Q3 e vai medir a força que vai atuar. Vamos fingir que é força de atração. Então eu vou chamar de F1 e vai ter uma força, vamos fingir que é atração também, vai ter uma força F2. Pô, então tá, o cara montou um sisteminha com essas duas cargas, deu a força F1, a distância era R1, e fez o experimento com a segunda carga. Então tu vê, foram duas situações distintas, essa e essa. Como resultado, observa-se que R1 é o dobro de R2, então foi razoável o desenho, e F1 é o dobro de F2. Nesse caso o desenho foi desonesto, deixa eu aumentar F1, assim está mais honesto. Que horror. Nestas condições, é possível afirmar que a relação Q1 sobre Q2 vale... Meus queridos, dá para matar a questão, muito obrigado, dá para matar a questão intuitivamente. Se tu lembra que a lei de atração gravitacional tem a mesma matemática que a lei de Coulomb para repulsão ou atração elétrica. Se tu lembra que a relação era a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Dobra uma carga, dobra a força. Triplica uma carga, triplica a força. Dobra e triplica as cargas, sextuplica. 2 vezes 3, 6, não era assim? Dobra a distância, cai 4 vezes. Aproxima por uma distância que era 1/3 da original. 3 vezes 3, 9, aumenta 9 vezes. Tu viu, cara, quando a carga aumenta, tu aumenta na mesma proporção
E quando a distância diminui, a força aumenta com o quadrado. O que aconteceu mesmo com a distância de R1 para R2? Daqui para cá caiu pela metade. Quer dizer que se as cargas fossem iguais, daqui para cá a força teria que ter aumentado 4 vezes. Concorda comigo? Mas o que aconteceu com a força? Pô, olha que viagem, cara. Quando aumentou a distância, a força aumentou. Então, com certeza, a carga 1 tem que ser maior que a carga 2, né, gente? Para eu aumentar a distância e a força ter aumentado, só tem uma explicação. Se essa carga é igual a essa, e as distâncias, essa distância é o dobro dessa, para a força F1 ser maior que a força F2, o dobro, mesmo estando mais distante, eu já sei que a carga Q1 é bem maior que a carga Q2. Agora deixa eu pensar, quantas vezes maior? Se as cargas fossem iguais, dobrando a distância, o que acontece com a força? Cai 4 vezes, não é? Olha, se a carga Q1 fosse 4 vezes maior que a carga Q2, as forças seriam iguais. Aceitável isso? Já que a distância 1 é o dobro da distância 2, o dobro da distância, 2 vezes 2, 4. A força tenderia a ser 4 vezes menor para a situação 1. Se a carga 1 fosse 4 vezes maior, 4 dividido por 4, a força seria igual. Mas a força é quantas vezes maior? Putz, então peraí, cara. Eu vou ter que imaginar que a carga Q1 é 4 vezes maior que a carga Q2 só para igualar as forças. E já que é o dobro, eu vou ter que dobrar. 4 vezes 2? Pronto, cara. Eu raciocinando, claro, eu faço isso há anos. Raciocinando, eu já descobri que é 8. Só de saber a matemática por trás da lei de Coulomb. Uma distância é o dobro da outra. Então a força deveria ser 4 vezes menor. Para as forças serem iguais, eu tenho que quadruplicar a carga. A carga 1 deveria ser 4 vezes maior para igualar as forças. Putz, mas a força é o dobro. Então vai ter que ser 4 vezes 8. A carga 1 vai ter que ser 8 vezes maior que a carga 2. Quando tu estiver maduro na física, esse raciocínio que eu percebo pelo rostinho de alguns fica pesado, vai ser ridículo para ti. Um dia tu vai olhar, é ridículo esse raciocínio, beleza? Só que se for discursiva a questão, Creu, tu tem que saber fazer e provar. Matar a cobra, mostrar o pau. Okay? Então vem cá. Situação 1. Força 1 é constante eletrostática, carga 1, carga 3 dividido pela distância ao quadrado. O que eu fiz, meus amigos? Eu simplesmente peguei a lei de Coulomb e substituí os valores. Concorda comigo? Eu sei que te magoa não ter valor nenhum ali. Eu me magoava também, ficava puto. Por que não bota número, professor? Para o teu cérebro bombar, para tu ficar mais inteligente. É por isso que não bota número. Aceitam que essa é a expressão matemática que representa a força entre a carga 1 e a carga 3? Então, por favor, me digam a expressão que representa a força 2. Muito obrigado. Carga 2, está bonito. Q3, R2 ao quadrado. Legal. Descobri a equação que me permite calcular a força 2. Mas que relação existe entre força 1 e força 2? Vamos ver. F1 é o dobro. Qual é a expressão que determina F1? Vamos ver. K, Q1, Qzinho 3, R1 ao quadrado. 2 vezes, vai. K, Q2, Q3, R2 ao quadrado. Vocês, olha que absurdo, aqui Q2, sabe? K e K, tudo bem? Cancelar o K e o K? Aceitável? Dividir ambos os lados por Q3. Divide a esquerda por Q3 dá 1, divide a direita por Q3 dá 1 também. Meus professores me ensinavam que era cortar isso, né? Certo? Cortar simplesmente não existe. O que a gente
fez foi dividir ambos os lados por K e dividir ambos os lados por Q3. Mas quem cortou, tudo bem. E vem cá, no lugar do R1 eu tenho o direito de colocar o quê? Natural, né? Ficou assim, ó, Q1 sobre, no lugar do R1, 2R2 ao quadrado é igual a 2 vezes Q2 sobre R2 ao quadrado. Q1 sobre 2 vezes 2? 4R2 ao quadrado continua R2 ao quadrado. Isso é igual a 2 vezes Q2 sobre R2 ao quadrado. Eu vou multiplicar ambos os lados por R2 ao quadrado e o número que está dividindo passa 4 vezes 2 Q2 na matemática profunda, 8 Q2. Tu tens que saber fazer dos dois jeitos. Palavra de honra. Se tu quiser ser competitivo, se tu quiser ser foda, tu tens que saber fazer dos dois jeitos. Intuitivamente, como eu fiz para vocês, e matematicamente, algebricamente, como a gente fez na sequência. Seria muito importante. Agora eu vou te falar, cara, não foi na primeira semana do meu terceirão que eu aprendi isso. Não mesmo. Eu diria que deve ter sido no primeiro bimestre, no final do primeiro bimestre, que eu me sentia competente para fazer esse tipo de conta já. Certo? Então tem que dar uma praticada. Tu vê, cara, como foi relativamente tranquilo chegar de cabeça no valor, né? Como deu trabalho para fazer matematicamente. Quando dobra a distância, a força tende a cair 4 vezes. Se eu não quiser que ela caia 4 vezes, eu tenho que multiplicar por 4 uma das cargas. Mas como a força era o dobro, 4, aí eu tenho que dobrar mais uma vez para ficar o dobro. 2 vezes 4, 8. Olha só, 8, ridículo. Como foi rápido de cabeça. Tentem dos dois jeitos. Levantem a mão, por favor, aqueles que arriscaram a 35 da 351, só para eu ver se vale a pena corrigir. Quem é que já arriscou a 35 da 351? É pouco ainda, eu quero ver vocês tentar também, hein? Quem não tentou, arrisca que eu já corrijo ela. Corrigir questão sem ter tentado, só uma ou outra para tu ter um norte para tentar fazer outras. Senão é matar a questão, bonito. Vamos que vamos, eu tô indo nas carteiras, correndo.